Vamos lá, no texto 1 da Prática de Ensino em História 1. Tiago Nascimento, a formação do professor de História no Brasil, percurso histórico e periodização. Tiago Rodrigues Nascimento. O que é o essencial que a gente tem que se ater aqui? Nós precisamos entender, nessa primeira unidade, na Prática de Ensino em História 1, que eu estou apresentando o material e a gente pressupõe que todo mundo é leigo ainda no assunto, ninguém tem curso superior, né? Quem já tem, ótimo. Mas trata-se de apresentar a história da universidade, a história da educação brasileira e a história dos cursos de história. E, logicamente, nós vamos tratar muito de política, economia, cultura e sociedade para abordar o desenvolvimento dos cursos de História e a formação de professores a partir do viés do materialismo histórico dialético, que é o que eu trabalho, o que eu acredito nesse ambiente de cultura, de história e educação. Precisamos entender a inserção dos cursos superiores de formação de professores no Brasil, como que ela se dá. Então, nós temos uma história da universidade voltada para uma economia baseada na agroexportação. Então, o Brasil se organiza voltado para a agroexportação e isso marca profundamente a constituição da sua sociedade. Nós temos uma história de escravidão, então junte-se escravidão, agricultura de exportação, um país muito grande, com uma grande população indígena também, que é outra peculiaridade, e isso na periferia do capitalismo, quer dizer, o centro do capitalismo não é o Brasil. E isso implica na forma como vai se constituir a educação no país. Então, nós vamos ter um longo processo em que a população brasileira vai estar à mercê dos interesses do exterior, dos interesses estrangeiros que vão orientar, que vão coordenar a construção da escola pública e, consequentemente, da universidade. Por isso é importante que a gente pense a economia brasileira e a sua relação com a cultura, com a construção dos modelos de educação que nós temos hoje. Por isso que é o que eu sempre digo, é importante que o professor tenha militância, que ele tenha atuação política, para que a gente faça a filosofia valer a pena, para que a gente faça a filosofia na prática, para que a gente cumpra o papel do intelectual. Ou seja, o professor precisa estar na luta política pela emancipação do seu povo, pela formação de uma escola voltada para os interesses populares, que são a aquisição da cultura, o combate à alienação e a possibilidade de nós termos mais pessoas na universidade com mais oportunidades para todos, são encaminhamentos que a luta política nos indica. Então, nós não sabemos quantos milhões de pessoas cabem na universidade pública hoje, mas nós temos que lutar para que haja cada vez mais vagas, cada vez mais cursos superiores, para que nós tenhamos, por exemplo, mais médicos no mercado de trabalho, para que se evite esse processo de elitização que se vive nos cursos da saúde, por exemplo, e para que as profissões docentes deixem de ser consideradas as profissões de pobre, que é o que cabe ao filho do trabalhador, não é? A licenciatura porque é um curso barato. Aí nessa disciplina, nesse primeiro texto, a gente faz essa reflexão observando que a democracia brasileira ela é muito frágil e isso implica na construção de uma universidade também voltada a interesses bastante reduzidos. Quer dizer que, à medida que a democracia for sendo aperfeiçoada, à medida que o povo brasileiro compreender a necessidade da sua mobilização constante e não delegar mais para políticos a tarefa de
discutir e decidir coisas importantes do seu dia a dia, como o orçamento da educação brasileira, o orçamento da saúde via SUS, nós teremos uma sociedade muito melhor. Então, esse texto introdutório, ele nos mostra os caminhos do desenvolvimento da educação brasileira e é uma bibliografia muito comum, porque a gente tem dentro da pedagogia, dentro da história da educação brasileira, uma série de autores, né? Eu sou da época do texto básico da História da Educação no Brasil, da Otaísa Romanelli e tantos outros, que mostram para a gente esse processo, né? Da colônia até o império, do império para a república, da república até os dias de hoje. O que mudou, o que melhorou, as características de cada processo de constituição da formação da escola básica, para a gente chegar até hoje com a educação básica sendo da primeira até o ensino médio completo. Então, é um processo muito longo que vocês deveriam estudar para poder debater e também aperfeiçoar as ideias de vocês sobre o que é a escola pública, o que é o currículo, o que é a profissão docente, porque o que existe é muita ignorância, muito senso comum, muitos clichês, né, que prejudicam a compreensão do papel da escola, do professor e principalmente do ensino de história. Então, para que é que nós temos ensino de história no Brasil, senão para promover uma reflexão e a organização do povo brasileiro para a luta política? Nós precisamos urgentemente refletir sobre isso no nosso cotidiano a partir de agora. Nós precisamos de um ensino de história que promova uma reflexão constante sobre o que nós estamos fazendo na escola pública brasileira, em especial na escola pública, não é? O que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia, de aulas remotas e depois que voltarmos. É urgente que a gente tenha uma reflexão sobre como o currículo se relaciona com o dia a dia dos alunos, das crianças, adolescentes, do pessoal adulto do EJA. Então, esse nosso primeiro trabalho, nessa nossa primeira aula aqui, esse texto 1, é para a gente fazer um bate-papo em torno dessas questões. Eu tenho uma certa dificuldade de me ater ao texto em específico, mas gostaria que vocês apresentassem depois as dúvidas de vocês aqui